Segunda temática, pessoal, olha na tela, drogas. Drogas de que maneira, professor? Divididas em legalização da maconha, soluções para acabar com o crack, certo? Legalização de qualquer tipo de droga, qualquer dessas temáticas podem ser cobradas amanhã na prova do Enem, tá certo? Essa chargezinha é muito interessante. Aparece um garoto, no caso um adolescente ou iniciação da vida adulta, com a camisa da Marcha da Maconha. E ele começa a refletir sobre essa questão. Essa questão deve ser abordada de forma científica. Seus pais, principalmente o seu pai, chega para a mãe e comenta: estou estranhando muito. Esse menino nunca pegou num livro e de repente virou cientista. Percebem, pessoal, por favor, o seguinte, não diria o usuário da droga no Brasil ainda é tratado de uma maneira pejorativa, assim como a gente tratou do idoso. A gente pensa que apenas o adolescente, apenas a pessoa que está iniciando na vida adulta é que tem contato, que fuma maconha ou que cheira cocaína ou qualquer outro tipo de droga, certo? Infelizmente a realidade não é essa. Um dado, pessoal, de 5% dos adultos brasileiros, certo? Já utilizaram ou utilizam normalmente a droga. Isso é um número chocante, pessoal. Haja vista o tamanho da população adulta brasileira. Então, esse pensamento de que apenas o jovem tem acesso à maconha, à cocaína, ao crack, é um pensamento errado. Modifica esse pensamento, tá certo? O que acontece? Como eu estava falando, o tratamento de maneira pejorativa aos usuários da droga ainda existe. É errado, professor? Eu diria que tratar qualquer pessoa de maneira pejorativa é errado. Porém, como eu acabei de abordar, culturalmente isso dificilmente modificará, pelo menos para algo a curto prazo. Tá certo? Então, a questão da legalização da maconha. Nessa charge, como eu disse, foi tratada inicialmente devido à Marcha da Maconha. A legalização, existe dois pensamentos, certo? O pensamento de que isso é correto e o pensamento de que isso é incorreto. Os que pensam que a legalização seria correta, como o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, num documentário criado por ele no ano passado, chamado Quebrando Barreiras, ele mais 5 presidentes de países do mundo aí afora, como o Bill Clinton, por exemplo, narraram que a maconha deveria ser legalizada e que o maior erro durante todas as suas gestões foi a luta, a violência, a guerra, como eles trataram, contra as drogas. Então, a legalização da maconha seria o passo inicial, certo? Para acabar com essa violência. Pelo menos foi o que disse algumas autoridades. Daí você tem como utilizar como prova concreta o discurso de autoridade de Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton e outras autoridades presentes no Quebrando Barreiras, documentário de Fernando Henrique Cardoso, certo? Já o pensamento de quem é contrário à legalização da maconha, existem vários, vamos dizer assim, vários ficou muito redundante, existem vários, tá certo? Primeiro é o seguinte, de que a maconha, assim como saiu essa semana na revista Veja, quem tiver a oportunidade, vá na banca do lado da sua casa, compre imediatamente, leia essa reportagem. É importantíssima, porque ela revela que a maconha, assim, contrariamente do que diz algumas reportagens, algumas pesquisas, não é pouco ofensiva. Como disse, por exemplo, dentro do documentário que eu acabei de citar, de Fernando Henrique Cardoso, que a maconha é menos ofensiva do que o álcool e, no caso, o tabaco. Dentro da revista, mostra que não há essa inofensividade, certo? Mostra também que os usuários de maconha
principalmente os que iniciaram na vida adolescente e iniciação da vida adulta, eles têm uma perda de memória muito maior do que os não usuários. Além disso, essas pessoas têm uma perda de conhecimento. No caso, a média das pessoas que utilizaram a maconha durante o período e a média das pessoas que não utilizaram, o QI desses usuários foi bem menor do que o QI dos não usuários, certo? O que mostra um rendimento inferior, tanto psicologicamente, eu diria a você, na questão do conhecimento também, quanto na perda de memória. Então, a maconha não é inofensiva, pessoal. Assim como o álcool, assim como o tabaco, assim como a cocaína, qualquer tipo de droga não é inofensiva. Tá certo? Então, leiam mais sobre isso. É uma temática bastante recorrente, certo? E que poderá cair tanto no Enem, como no vestibular da UFRN, como qualquer outro vestibular que ainda esteja ocorrendo. Tá certo? A segunda imagem é de uma campanha publicitária fazendo uma apologia a você não utilizar de maneira alguma as drogas. É muito interessante essa reportagem. Essa campanha, na verdade. Use isto, você vai se sentir melhor. Depois de usar, você não ficou melhor e teve que roubar, matar, para comprar de novo drogas. Toma, é R$100. Não use drogas. Ou você pode acabar assim, no caso preso, ou assim, louco, no meio do mundo, certo? As drogas não ajudam ninguém, pois provoca reações em seu cérebro que não faz muito bem para seu organismo e sua autoestima. Campanha contra o preconceito e as drogas. Eu sou contra as drogas. E você? Certo? Essa campanha é muito interessante. Ela pega logo na raiz. Se você não quer acabar, como nas duas últimas imagens dessa campanha, ou preso, ou solto no mundo, ou enlouquecido, ou como eu disse no caso dos usuários de maconha, com rendimento inferior aos não usuários, não utilize drogas. Foi aí que pegou a campanha, tá certo? Então, novamente, puxa para mim, por favor. Novamente, quando for tratado as drogas, você terá duas visões. Cuidado, para não utilizar as duas no texto. Por quê, professor? Tente sempre, não só no Enem, mas qualquer vestibular, assumir um posicionamento, desde a tese até o final do seu texto, para que ele se mantenha progressivo e seja principalmente coerente, certo? Então, se você assumir duas visões, dois pensamentos, no caso, a visão de Fernando Henrique e a visão da revista Veja com aquela pesquisa, você tornará o seu texto incoerente. Joia? Então, cuidado com isso. Vamos para a terceira imagem relacionada às drogas. Enfim, início, certo, da discussão do crack. Professor, poderá cobrar, por exemplo, na prova, você é a favor da legalização do crack? Dificilmente. Se ele for cobrar em relação a isso, ou será sobre a legalização da maconha, ou será especificamente em relação à legalização de qualquer tipo de droga, certo? Então, se ele perguntar algo relacionado diretamente ao crack, vai ser pedido para você dar soluções para essa problemática. De que maneira? Criar, por exemplo, novas clínicas de reabilitação no nosso país, certo? Principalmente clínicas públicas, porque as clínicas particulares custam, no mínimo, entre 12 a 14 mil reais, ou seja, uma pessoa de classe média ou de classe baixa não tem condições alguma de pagar uma clínica dessa. Talvez até as pessoas de classe média alta não tenham essa condição. Então, a criação de novas clínicas de reabilitação públicas seria um caminho, por exemplo, aos já usuários. Uma solução aos não usuários, certo? Poderia ser campanhas publicitárias, poderia ser a transmissão do conhecimento já às crianças. De que maneira, pessoal? Existe o ProERD. O ProERD, para quem não conhece, é um programa da Polícia Militar no município de Natal,
que foi criado para a orientação aos jovens e às crianças e adolescentes de não consumo, de não uso das drogas. Isso sim, se esse programa, como acredito eu que esteja dando certo no nosso município, poderia ser levado, por exemplo, ao estado do Rio Grande do Norte e, no caso do Enem, ao país inteiro, certo? Pelo menos de uma maneira de teste. Então, já você tem duas soluções. Uma para a prevenção, o não uso da droga, e outra para quem já usou e quer sair, quer entrar novamente na sociedade, quer ter uma nova chance. Ok? Então, novamente, veja um pouquinho mais do crack. O crack é importantíssimo, tá certo? Nesse momento, veremos agora um vídeo, uma discussão entre Marília Gabriela e Drauzio Varela, em que Drauzio Varela comenta a legalização das drogas em si, fala dos males do crack, fala da maconha, tá certo? E vejam esse vídeo, percebam que você vai poder utilizar o discurso de Drauzio como uma prova concreta a partir do discurso de autoridade, tá certo? Então roda aí o vídeo. Ô Drauzio, você já disse o seguinte, o trabalho da polícia só é eficiente quando causa o encarecimento da droga. Você estava falando sobre a questão do crack. Mas o que quer dizer exatamente essa sua frase? A filosofia de combate às drogas, a guerra às drogas, qual a finalidade dela? Que se você, teoricamente, se você consegue diminuir a quantidade de droga no mercado, fazendo apreensões, o preço da droga sobe. Isso foi uma ideia que aconteceu especificamente nos Estados Unidos e se disseminou pelo mundo inteiro e ainda norteia as políticas públicas na maioria dos países. Primeiro, não é verdade. Você vê o que os americanos investiram na Colômbia, queimando plantações, envenenando, prendendo gente e tal. A cocaína, você olha o preço da cocaína nas cidades americanas e europeias, só cai. Quer dizer, essa política de guerra às drogas é uma política fracassada. O senhor é a favor da legalização? É que não é tão simples assim, Paulo. Não é vamos legalizar as drogas, mas eu acho que a gente tem que começar de alguma maneira a pensar em alguma solução diferente dessa. Mas a solução ou um controle? Porque, na verdade, a história da humanidade, ela é permeada pelo uso da droga, desde sempre, não é? Não é que resolvendo aqui por um tempo, ou acha que o problema no Rio de Janeiro já foi resolvido porque houve o processo da pacificação, a tomada das favelas ou do morro, não foi resolvido, foi? Não, imagina. Por quê? Porque o ser humano... Porque você tem, de um lado, um mercado disposto a pagar qualquer preço. E, de outro lado, o problema crucial na droga é o que é? Em qualquer mercadoria. Você planta tomate a 100 km de São Paulo. E você vai ter que fazer o transporte desse tomate. E o custo do transporte vai influenciar diretamente o preço que ele tem no final. Se ele está a 100 km de São Paulo, vai chegar mais caro que o outro que está a 10 km, ou que está dentro da cidade. Na droga, o custo do transporte é irrisório. Você vai à Colômbia, compra 1 quilo de cocaína por $2.000. E aí você pega um piloto que te leva 500 quilos para Nova York, mas ele quer $500 mil, um preço absurdo. Qual é o problema? Se vai $500 mil para 500 quilos, vai subir $1.000 por quilo. Então, a cocaína que te custou $2.000 na Colômbia vai chegar em Nova York por $3.000 o quilo. Custa $30 mil o quilo lá. Mas o que deveria ser feito? Porque não é uma hipocrisia toda, uma quase cegueira com relação à proibição de drogas, quando se tem... quando é livre, quando é liberado, por exemplo, o consumo de álcool. E o que mata mais no Brasil mesmo não é consumo de cachaça? O que eu acho é o seguinte, que você comparar uma droga com outra é sempre complicado, né? Uma coisa é maconha, outra coisa é o álcool, cocaína é muito diferente, heroína então nem se fala. Mas o que acontece com essa coisa da repressão? Veja o exemplo do crack no Brasil. O crack começou nas cidades grandes americanas. Nova York foi o epicentro da epidemia de crack nos Estados Unidos. Anos antes do crack chegar aqui. Então, pelo menos 10 anos antes. Como existe uma repressão contra as drogas, nós não fizemos absolutamente nada para educar a criançada a respeito do uso do crack. Nós fizemos nada para prevenção ao uso do crack.
Qual a conclusão hoje? Qual a consequência dessa irresponsabilidade? Você não encontra uma cidade no Brasil hoje que não esteja cheia de craqueiros. Inclusive cidades pequenas do interior que nunca viram droga nenhuma. O crack é barato, é uma popularização total e uma droga que provoca compulsão. Doutor, e lidar então com isso? Porque tem a questão do uso recreativo da droga, das pessoas que usam e elas não se tornam, enfim, conseguem levar a vida delas. Mas tem pessoas que ficam muito dependentes, os alcoólatras sérios, as pessoas que ficam na Cracolândia o dia inteiro, a noite inteira. O que a medicina tem para ajudar a tratar esse vício? Isso ainda evoluiu quase pouco, nada, né? Quase nada. Olha, eu vejo na penitenciária feminina, as meninas chegam e dizem, doutor, pelo amor de Deus, eu não posso mais cheirar cocaína, porque o crack acabou nas prisões de São Paulo, né? Não existe, de jeito nenhum. Por causa do PCC, né? Por causa da organização que tomou o poder nos presídios paulistas, que proibiu o crack, porque atrapalhava os negócios deles, né? Mas a cocaína, para aspirar, ainda existe bastante. Mas, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, eu não posso mais usar, eu faço dívida, eu não tenho como pagar, chego num desespero. E você fica na maior frustração do mundo, porque a medicina não tem o que oferecer. Essa que é a realidade. Você vê a mesma questão do álcool, uma questão muito mais prevalente aí, um uso abusivo numa parte enorme do país, uma população enorme do país. O que a medicina oferece? Alguns remédios de pouca eficácia. Tanto que os que mais conseguem recuperar alcoólatras, quem são? São os alcoólicos anônimos. E por que é que os seres humanos usam drogas desde sempre? Boa pergunta, né? Eu acho que é para sair da realidade. A realidade é opressora, né? E você ter um passe de mágica sair dessa realidade opressora... E ela está ficando cada dia mais. Cada dia mais. Você tem um prazer enorme que a droga dá. Porque a droga dá prazer, isso que nós temos que ensinar para as crianças. Sabe? Essa coisa de dizer para a criança, droga mata. Não se deve falar assim. Porque aí o menino fuma um baseado e não sente nada, ao contrário, fica feliz, passa horas na calma, na tranquilidade. E você diz para ele que droga mata, e ele fala, não, estava mentindo, não mata. E, aliás, também não conheço ninguém que morreu porque fumava maconha. Não é assim? O que você tem que dizer é o que é. O problema da droga é que a droga cria uma armadilha. E a armadilha é a seguinte, você usa, dá um prazer enorme. E esse prazer dura muito tempo, na primeira vez. Você usa o seguinte, o prazer vai ser menor. Toda droga psicoativa, toda droga que age no sistema nervoso central e dando sensação de prazer, provoca tolerância. O que quer dizer que a segunda vez o efeito é menor, na terceira menor, na quarta menor. É só lembrar da primeira latinha de cerveja que a gente tomou com 15 anos escondido. Se ficar bêbado com uma latinha de cerveja. Aos 40 anos, a gente toma um engradado e não sente nada. Né? E a armadilha da droga é justamente essa. Você tem um prazer grande e aí você passa o resto da vida procurando aquele prazer que você não vai ter mais. O prazer vai ficando cada vez menor, menor, menor. Por isso é que todo maconheiro velho se queixa da qualidade da maconha atual. Não é verdade? Doutor, já chegou as unidades em dia? Chegou o crack. Chegou crack também. Eu queria mudar um pouco de assunto. Pessoal, o vídeo foi bastante esclarecedor, certo? Drauzio Varela deu sua visão, não só sobre o crack, mas também sobre qualquer tipo de droga. Falou basicamente, por exemplo, da cocaína, falou em relação à cocaína nos Estados Unidos, que é uma exemplificação muito boa para você utilizar no seu texto, tá certo? Espero que todos tenham compreendido a questão das drogas.